Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Obrigado a você que tem participado no estudo conosco. Fizemos uma introdução da lição da sexta semana. Se você não assistiu ao vídeo anterior a esse, e ontem não foi possível gravar. Eu estou meio gripado, então assim, ontem não me senti bem, mas também foi aniversário de minha filha, e tivemos atividade com o clube, e isso me levou um tempo que não deu para gravar. Porém, hoje a gente vai comentar um pouco sobre ontem, sobre a lição de hoje, porque não se esqueça, a lição dessa semana vai se concentrar em Daniel 8 e Daniel 9. E o interessante também é que vai explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Então, cada dia vai falar um pedaço. Então, com isso, a lição de domingo foi apenas uma introdução. Uma introdução para nos lembrar que o livro de Daniel que fala sobre o início do juízo. A gente está estudando Apocalipse 14 e Apocalipse 14, verso 6, que é a mensagem do primeiro anjo, diz: é chegada a hora do seu juízo. E aí esse início do juízo é Daniel que nos ajuda. Então a gente estudou semana passada Daniel 7, essa semana a gente vai estudar Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 8:14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O interessante é que ao Daniel ouvir isso, o verso 17, o verso 27 diz que ele ficou fraco, ele passou mal. E assim, Daniel não entendeu toda a profecia. Uma parte dela deixou claro sobre a visão ali, quando você olha no verso 20, né? Que diz, ó, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Porém, essa purificação do santuário que não foi explicado para Daniel. E ali então, quando você observa na Bíblia em Daniel 9, 21 e 22, é que Deus envia o anjo Gabriel para explicar a Daniel. E aí, assim, a lição até comenta bastante. Ela fala no verso 17 de Daniel 8, verso 19 e verso 26, que dias que era para dias distantes, era para os últimos dias, é para o tempo do fim. Então não era para o período de Daniel. Agora, é mais fácil a gente entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs quando a gente olha no contexto do santuário terrestre. E aí, se você não conhece a estrutura do Daniel do santuário terrestre, é interessante você ir em Êxodo, em Levítico. Eu vou dar apenas aqui um apanhado para que você tenha uma visão geral. Por exemplo, o santuário terrestre diz que ali tinha duas obras que aconteciam nesse santuário terrestre. Era um santuário que tinha o serviço diário e o serviço anual. Dentro do santuário tinha móveis como o tabernáculo, o altar de holocausto que ficava fora, a bacia com água, a mesa com 12 pães, candelabro com 7 lâmpadas, altar de incenso e tampa da arca do propiciatório. Cada parte dessa simbolizava Cristo. Exemplo, tabernáculo, Jesus e o ser humano. João 1,14 nos ajuda a entender isso. Altar de holocausto, Jesus, nossa oferta. Hebreus 10, 10 e 12. Bacia com água, batismo e purificação. Mateus 3, 16, 1 Coríntios 6, 11. A mesa com os 12 pães, Jesus, o pão da vida. João 6, 35. O candelabro, Jesus, a luz do mundo. João 9, 5. Altar de incenso, a oração dos santos. Apocalipse 8, 3 e 4. E a tampa do propiciatório, Jesus, o próprio propiciatório. Então, Romanos 3, 25. E a arca do testemunho, presença de Jesus, Mateus 1, 23. Então, existia uma obra no santuário que era diária e uma que acontecia uma vez no ano. E aí, qual era essa purificação? Era no 7º mês, chamado de Tiri, e aí então ocorria no 10º dia, não no 13º, mas no 10º dia. Essa festa anual era a purificação do santuário e era o maior dia em Israel e envolvia uma cerimônia sofisticada. E o interessante, para a gente compreender melhor, é que se a profecia das 2.300 tardes e manhãs foi feita no dia de Daniel e ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, então não poderia estar se referindo ao santuário terrestre, porque até a profecia envolve o sacrifício de Cristo e não ocorreu nos dias de Daniel. Assim como a purificação do santuário terrestre nos dias do Antigo Testamento representava o juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorre ao terminação
da purificação do santuário celestial. Então, por isso que esse processo da purificação do santuário ele é importante para nós na compreensão da lição, mas na compreensão do aspecto do dia do juízo. Como é que a gente vai anunciar às pessoas que o juízo é vindouro se a gente não conhecer o início do juízo e como ele vai ocorrer? Então, na lição, a gente vai aprender aí, a lição dessa semana, sobre essa purificação. Gabriel foi enviado, né? A lição de segunda fala isso, para que explicasse rapidamente a Daniel. E então ali ele chega, a lição para nesse momento, antes de explicar. Então amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre já a profecia de Daniel 8,14, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos amigos que estão estudando conosco, que eles aprendam mais da Tua palavra, desta lição, é o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau.